nós estamos abrindo uma nova série de estudos que intitulamos Igreja Essencial. É importante que nós abordemos temas de cunho eclesiástico. Afinal, a igreja ela é chamada para ser igreja. Já trabalhamos aqui um tema nesse viés, quando pensávamos, nos aspectos de uma boa igreja. Você poderia me perguntar, mas já não vimos o suficiente sobre a igreja? O fato é que nós sempre precisamos conhecer e aprender a respeito desse chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque somos chamados a viver como igreja, a reunidos como um povo que, embora diversificado, é conclamado pelo Senhor e por seu Espírito a caminhar um mesmo caminho. Então, eis aí, meus irmãos, o grande desafio que nós temos diante de nós. Mas a abordagem deste novo ciclo de estudos diz respeito a um aspecto que ficou muito evidente durante a pandemia, que eu não sei dizer se já está no fim, se já acabou, Para ser franco, eu não ouvi mais falar sobre a pandemia, não ouvi mais falar sobre a OMS. Não sei qual é o nível, qual é o entendimento sobre essa crise, que ainda está presente, que ainda não acabou, a gente sabe, mas não sabemos em que pé está, pelo menos eu não sei. É interessante a gente pensar, porque no vai e vem de decretos que nós recebemos e que seguimos, eu poderia até dizer à risca, nós fomos criteriosos em seguir o que foi dito, sai, não saímos, não sai, máscara, não usa, usa, enfim. Todas essas coisas os irmãos conhecem, lembram bem como foram, como aconteceram, e em meio a tudo isso, surgiu a questão dos serviços essenciais. O que pode funcionar, o que pode abrir, o que não deve, o que é importante, o que não é. E vimos uma discussão envolvendo a condição da igreja. E muita discussão mesmo se deu em torno da caminhada da igreja. As redes sociais ficaram abarrotadas de opiniões, de pessoas que achavam que a igreja não deveria abrir, de outros que consideravam imprescindível que as igrejas estivessem funcionando. Alguns consideravam a importância do serviço espiritual, outros diziam que dá para passar sem isso, a gente não precisa morrer por causa da igreja ou arriscar a nossa vida por conta desses aspectos. O fato é, meus irmãos, que muitos governantes entenderam que a igreja é essencial, que o seu trabalho é importante, que a sua responsabilidade tem um lugar decisivo na caminhada das pessoas, não apenas dos membros da igreja, mas sobretudo da sociedade. E o fato é que nós atravessamos essa pandemia fazendo o nosso trabalho como pudemos. Tivemos o uso da tecnologia, precisamos nos desdobrar, limitados em termos de contato, mas o fato é que nós estamos aqui e o fim da pandemia, que eu não sei se chegou ou se aproxima, traz ainda uma discussão sobre isso. Porque muito se tem pensado na igreja pós-pandemia. Muitos pastores já estão debatendo esse tema. Como é que vai ser a igreja depois da pandemia? Algumas igrejas estão se organizando para serem apenas igrejas virtuais. Muitas igrejas entenderam que esse modelo, tal qual nós estamos praticando aqui hoje, não é mais necessário. Que a igreja pode se relacionar e desenvolver a sua missão virtualmente, de casa em casa ou de tela em tela. Então, ao longo dessa série, nós vamos procurar entender como funciona isso, o que significa e como é que nós podemos desenvolver a essencialidade da igreja, não apenas no caráter
presencial, não é, nas realizações culticas, mas entendendo a importância do chamado que o Senhor tem para nós. Porque essa pergunta tem sido feita: é mesmo necessário que existam igrejas? É mesmo necessário o trabalho da igreja? Interessante uma reflexão de um pastor norte-americano, muito conceituado, chamado Mark Dever, que escreve bastante dentro da perspectiva eclesiástica. Eu gosto muito, né, do que ele escreve. Ele disse, certa vez, num de seus livros, que a igreja é o conjunto de pessoas chamadas pela graça de Deus, por intermédio da fé em Cristo, a juntas glorificá-lo, servindo em seu mundo. É uma definição interessante, básica, do que vem a ser igreja. O fato que está colocado aqui por ele, todos nós sabemos. Sabemos que a igreja não é o templo, não é o prédio. Sabemos que a igreja somos todos nós. Não posso também ser igreja sozinho, como nenhum de vocês pode. Mas quando nos unimos, quando nos ajuntamos em torno de um mesmo propósito, nós somos a igreja do Senhor em movimento, em serviço, atuando no mundo que Deus criou e para o qual Ele nos enviou, para que fôssemos aqui sal e luz. Então, pensemos aqui no que nos diz a palavra de Deus. Quero convidá-los a ler comigo um trecho da primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versos 9 e 10, que vai ser o texto que vai nos conduzir nessa reflexão introdutória sobre esse tema. E eu gostaria que você, ao longo desse mês, estivesse orando por isso, sobre a questão da essencialidade da igreja. Ore pela sua igreja, ore pela igreja como um todo. Muitos desafios, meus irmãos, estão se descortinando diante de nós. Nós somos a igreja dos tempos finais, nós somos a igreja dos últimos tempos, dos tempos difíceis, dos tempos, conforme a descrição de Paulo, marcados por uma série de situações e atitudes que desagradam profundamente a Deus. Pedro, dentro desse contexto, ainda no primeiro século, disse: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Interessante é que Pedro destaca, meus queridos, que a igreja, o povo de Deus, é um povo diferenciado e diferencial. O porém que Pedro usa aqui, coloca, meus irmãos, a igreja em uma postura, em uma posição de contraste com o mundo. Nós estudamos, há não muito tempo atrás, as cartas de Pedro. E sabemos que o viés de Pedro é eclesiástico. Ele está escrevendo a igreja, ele está encorajando a igreja, ele está despertando a igreja a ser uma igreja que faça diferença no mundo. Por isso ele vai dizer que esta igreja é eleita, escolhida por Deus, para fazer algo diferente. Então, se fôssemos começar a pensar sobre quem é a igreja, nós poderíamos partir daqui, que é esse povo, né, nominado por Deus. Isso é interessante a gente pensar. Esse povo chamado para pertencer a Ele. Esse povo marcado pela edificação que vem de Cristo Jesus e encarregado de uma missão que também fora dada por Cristo Jesus. Queria que vocês abrissem aí Mateus capítulo 16, verso 18, para que nós ouvíssemos as palavras do Senhor que Ele mesmo dá à sua igreja. Mateus 16, 18, Jesus, numa conversa com o próprio Pedro, que diz o seguinte: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há muito tempo atrás eu conversava com um amigo, um colega, um pastor, e nós discutíamos acerca da igreja. E eu pensava com ele, e cheguei a lhe perguntar, ele era mais experiente que eu, disse: quando começou tudo isso? Quem foi que idealizou a igreja?
E a resposta dele foi muito sábia. Ele disse: a igreja foi algo que Jesus criou. Foi algo que Jesus nos apresentou. E é justamente o que Jesus está dizendo aqui a Pedro. Pedro, você é Pedro. Mas eu quero que você entenda que a rocha sobre a qual a igreja se fundamenta sou eu. Você é Pedro, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Então, esta igreja da qual falamos, esta igreja sobre a qual se questiona ser essencial ou não, ela pertence a Cristo e por Ele mesmo é edificada. Cristo é aquele que está pessoalmente envolvido na construção do caráter da sua igreja. E exatamente por ser formatada por Cristo Jesus, ela também é encarregada de uma missão que Ele mesmo lhe dá, conforme ainda Mateus no capítulo 18, só que agora no verso 17, onde lemos: se ele não o atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir, também a igreja considera-o como gentio e publicano. Aqui é um pequeno trecho, só para a gente destacar aqui, que Jesus está falando à igreja. O que Jesus está dizendo à igreja? Que esta igreja é responsável pela aplicação da disciplina. Esta igreja é responsável pela orientação das pessoas conforme a vontade do seu mestre e edificador Cristo Jesus. Bem, sabemos que o capítulo 18 de Mateus nos dá claras orientações sobre disciplina, sobre como o povo de Deus deve se portar. E que essa igreja tem, dada por Cristo Jesus, a missão de mostrar às pessoas exatamente o que ela deve fazer. Mostrar como ela deve perdoar, mostrar quando ela deve se arrepender e também separar aqueles que não querem caminhar como igreja. Quando Jesus vai nos falar aqui sobre qual deve ser a postura diante da impenitência, ou seja, daqueles que não querem se arrepender, Ele dá à igreja autoridade para excluí-los, para afastá-los de sua comunhão, porque não querem caminhar como a igreja deve caminhar. Portanto, a igreja tem uma missão. Portanto, ela é a reunião daqueles que foram convocados pelo seu mestre, pelo seu edificador, que é o próprio Cristo Jesus. Diante disso, a igreja assume um papel contrastante. Essa igreja, chamada por Jesus, ela possui uma mensagem poderosa. Essa mensagem não é dela, é a mensagem que ela recebe do próprio Senhor Jesus Cristo. É a mensagem que ela carrega em seu coração, que vem diretamente do Senhor. Como Pedro nos disse lá no capítulo 2, verso 9 da sua primeira carta, esta igreja, ela é chamada com um propósito, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Ou seja, a igreja tem a missão de falar de quem? Falar de Jesus. Essa é a sua mensagem poderosa. É a igreja que apresenta Cristo ao mundo. E esta mensagem é que transforma pessoas. A igreja por si só não transforma ninguém. O estar aqui não é um passe de mágica. O nos encontrarmos aqui não nos torna necessariamente especiais. Mas o que aprendemos aqui, sim. O que praticamos como igreja, sim. O que nos tornamos a partir do que recebemos dos céus, sim. Porque esta igreja, essa igreja contrastante, ela apresenta o Senhor, que se revela por meio do testemunho da igreja. E vive uma comunhão, um ajuntamento que é carregado de objetivos, de propósitos. Logo, o seu ensino é eterno e o seu serviço é uma realidade. Logo, a igreja não é chamada para ficar de mãos atadas, ela é chamada para colocar a mão no arado, na massa, porque ela tem a responsabilidade de trazer luz a esse mundo. Por isso ela contrasta. E quando a igreja se confunde com o mundo, ela perde o seu brilho.
Temos visto hoje, na miríade de denominações que temos hoje, não é errado, né, termos diversas denominações. Essas denominações existem para mostrar que temos diferenças, mas é preciso que nós estejamos unidos naquilo que é essencial, naquilo que é, como eu poderia dizer, decisivo para a nossa condição de cristãos. Mas quando a igreja abre mão da sua essencialidade para se parecer com o mundo, para atrair o mundo, para agradar as pessoas, ao invés de agradar aquele que a chamou, ela perde o seu vigor, ela perde o seu brilho, porque a igreja foi chamada para ser contrastante. Vós, porém, é o aspecto que Pedro destaca para nós. Então, a vida como igreja, ela, embora simples, nos coloca muitas vezes diante de alguns dilemas. Porque não é difícil confundirmos a igreja com um clube social, com um lugar onde a gente entra e sai, onde a gente vai e volta de vez em quando, ou um lugar que a gente gosta de ir. Puxa, lá é legal, eu vou lá de vez em quando. Não é incomum. E nas muitas pessoas que frequentam a igreja, nós podemos encontrar esse tipo de orientação. Mas a igreja, ela não é um clube social. Igreja é partilha. Igreja é compromisso. É interessante que a gente observa que para que alguém se torne membro da igreja, é preciso que se assuma aqui, diante de toda a igreja, esse compromisso. Somos perguntados acerca do nosso comprometimento com a obediência, com o sustento, com a caminhada. Porque igreja é isso, é partilha. Igreja é fraternidade. E quando a gente olha para o termo fraternidade, ele é tão agradável. Escrever fraternidade é gostoso, falar fraternidade é gostoso, mas não é fácil viver fraternidade. Se eu não me engano, já contei para vocês a história do garotinho que recebeu da mãe um pedaço de bolo e junto com o pedaço de bolo uma ordem. Filho, está aqui um pedaço de bolo, eu quero que você divida fraternalmente com o seu irmão. Ele disse, mãe, o que significa dividir fraternalmente? Ela disse, significa que você vai dar o maior pedaço para ele. Ele olhou para o bolo, olhou para a mãe e falou assim, por que a senhora não pede para ele dividir assim comigo? Porque a fraternidade envolve doação. E não é fácil. E a igreja é justamente esse lugar para o qual nós somos chamados para viver a fraternidade do modo mais crítico possível. Porque aqui nós somos desafiados a sermos pacientes, a darmos suporte, não é? Irmos uma milha a mais. Viver como igreja significa aprender de Cristo Jesus, é o que chamamos de doutrina, é conhecer a sua vontade, é aplicá-la no nosso dia a dia. É um outro termo que ficou empobrecido, porque muitas vezes achamos que doutrina é o jeito de cada igreja viver. Mas doutrina é o que o Senhor quer para nós. Mas também é o lugar da vivência, onde a gente experimenta essa caminhada conjunta, onde a gente se alegra, celebra, mas também chora e sofre pelas mesmas coisas. Tudo isso envolve o ser igreja, o viver como igreja. E essa é a dinâmica do corpo de Cristo. E essa perspectiva do corpo é interessante, a ilustração que Samuel contou para nós aqui, ela é adequadíssima. Porque sempre há essa perturbação no nosso coração. Quem é o mais importante? Isso existia no corpo apostólico que acompanhava Jesus. E aí, quem vai sentar do seu lado lá no céu? Quem é que o Senhor ama mais? Como é que é esse negócio? Como é que a gente faz para garantir o melhor lugar?
É uma perturbação que sempre nos acompanha, a gente quer sempre o destaque. Mas o fato é que um corpo possui membros que são todos necessários e imprescindíveis. E esse corpo, uma hora está nédio, forte, outra hora ele está adoecido, enfraquecido. E é justamente aí que entra a diferença de sermos um corpo, porque os membros que estão mais fracos são ajudados por aqueles que estão mais fortes. A vida de igreja envolve isso. Sendo assim, Pedro continua refletindo com a igreja do primeiro século. Que igreja nós seremos? Que igreja nós procuraremos desenvolver nesse mundo? Interessante a gente pensar, porque quando ele fala que o povo é raça eleita, sacerdócio real e nação santa, ele vai também dizer que esse povo é um povo que pertence somente a Deus, exclusivamente a Deus, com os objetivos que nós já destacamos aqui. Então, essa igreja que procuramos ser é uma igreja diferente do mundo. É uma igreja, como já dissemos, que contrasta. É uma igreja vocacionada pelo Senhor. Ou seja, uma igreja que tem um papel a desempenhar. E aí ele vai usar o termo que é fortíssimo, sacerdócio. E o sacerdote, ele é um representante do céu no meio dos homens, assim como também um representante dos homens diante do céu. Mas olha só que coisa forte. O céu visita a terra por meio da igreja. Eu gosto de usar uma expressão que a igreja é uma agência celeste na terra. Ou seja, toda vez que alguém deseja saber ou conhecer alguma coisa da eternidade, o lugar onde ela vai acessar esse conhecimento é na igreja. Então, se pararmos para pensar dessa maneira, nós vamos reconhecer e entender, meus irmãos, a intensidade do nosso papel. E é justamente por isso que nós não podemos fazer nada que prejudique, que desoriente o mundo no sentido de encontrar a luz, no sentido de encontrar o Senhor, porque é a igreja a responsável por isso. O pastor chegou numa cidade para pregar, não conhecia a cidade, não sabia onde ficava a igreja, procurou alguém na rua para poder lhe dar uma indicação. Vinha um senhor cambaleante, bêbado. Ele falou: não tem jeito, vou perguntar para ele, quem sabe ele sabe. Meu senhor, por favor, posso fazer uma pergunta? Pois não, disse o bêbado. O senhor sabe onde fica a igreja presbiteriana? O rapaz olhou, pensou: não, sei, ela fica ali na praça assim e tal. Ah, tá bom, muito obrigado. Aí o pastor começou a seguir a direção que o rapaz havia indicado, mas pesou a consciência: não, preciso pelo menos pregar para esse rapaz. Ele voltou-se para o rapaz e disse: posso fazer uma outra pergunta? Pode. O senhor sabe como chegar ao céu? Eu não. O senhor sabe? Sei, e quero te mostrar. Ele parou assim, desconfiado, falou assim: ó, o senhor não sabe nem o caminho da igreja presbiteriana, mas só vai saber o caminho do céu. Acho difícil. Mas é interessante que muitas vezes a igreja caminha nessa perspectiva. Falamos das melhores coisas, temos a melhor mensagem, mas vivemos muitas vezes como se não soubéssemos dessas coisas. Caminhamos aqui dando mau testemunho, gostando dos mesmos pecados que o mundo, mas somos chamados para não apenas falarmos de coisas excelentes, mas vivermos estas coisas excelentes em nosso dia a dia. Portanto, a igreja aponta o caminho da luz, sendo luz.
é vivendo sob a luz, é mostrando que conhece aquilo do que ela fala. Então, esta é a igreja que nós devemos ser, porque esta é a igreja que Jesus quer para si. E a igreja que Jesus quer para si é uma igreja que confia, é uma igreja que reconhece, é uma igreja que entende o que significa segui-lo. Logo, essa igreja é uma igreja confiante, não em si mesma, mas dependente de Cristo. É uma igreja dedicada, que serve com amor. E esse amor se evidencia, porque é marca da fidelidade desta igreja ao Senhor, que fica patente pelo seu testemunho. Logo, é uma igreja consciente das suas necessidades, de que sem Cristo ela não pode fazer qualquer coisa que seja. Portanto, se somos povo do Senhor, se não tínhamos alcançado misericórdia, agora somos esse povo, marcado pela misericórdia do Senhor, conscientes de que somos dele e precisamos tão somente dele. Então, quando pensamos na igreja que o Senhor Jesus quer para nós, nós precisamos nos lembrar de palavras como esta aqui. Porque essa foi a condição em que Cristo nos achou. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo nos encontra desse jeito, para nos colocar numa posição infinitamente melhor. E é isso que nos dá, meus irmãos, a condição de vivermos para o agrado do Senhor. É isso que dá à igreja do Senhor condição para se posicionar contra a oposição do inferno. Interessante a gente pensar nisso, porque muitas vezes a igreja dorme, não é? Digamos assim, em cima dessa promessa, porque acha, não, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas estamos pensando aqui na igreja do Senhor, a igreja universal, não a denominação, a igreja do Senhor no mundo todo. Mas a igreja local fecha. A igreja de Éfeso está lá, só as ruínas. E foi a igreja que recebeu a advertência do Senhor: cuidado, senão eu vou remover o teu candeeiro. E a igreja parece que não escutou o Senhor. Não existe mais. E não é a única. Existem muitas igrejas que estão deixando de ser igreja. Na Europa está cheio de igrejas centenárias, virando tudo que é coisa, virando museu, virando cinema, virando bar, porque a igreja não está lá mais. Porque o povo do Senhor abandonou a fé. Porque o povo do Senhor, antes povo do Senhor, deixou o caminho, deixou a verdade. Então, agradar ao Senhor é entender que esta promessa é válida para aqueles que vivem como igreja, que honram o chamado de ser igreja. Porque esta igreja, como pertencendo ao Senhor, é a igreja que Ele comprou por seu sangue. A igreja com a qual Ele se identifica. Aqui é o texto em que o Senhor se encontra com Paulo. É o chamado de Paulo, né? E o Senhor lhe pergunta: por que me persegue? E o texto deixa claro que Paulo era um perseguidor da igreja. Então, para Jesus é assim: mexeu com a igreja, mexeu comigo, porque ela é o seu corpo. Ora, somos membros desse corpo individualmente. Então, somos o corpo de Cristo, e Ele se importa com o seu corpo. Somos a habitação do seu Espírito. Somos instrumentos para promover a glória de Deus. E somos também instrumentos para abençoar vidas.
para fazer a diferença, para cumprir a missão que o Senhor colocou em nossas mãos. John Huss, reformador, que viveu na Boêmia, na Alemanha, ele é tido como um dos pré-reformadores. Foi um dos primeiros a pensar e a ensinar sobre a intercessão de Cristo Jesus. E ele foi martirizado por conta disso. Foi queimado vivo. Ele dizia que todo peregrino terreno deve amar fielmente a Jesus Cristo, o Senhor, o noivo dessa igreja, e também a própria igreja, a sua noiva. Então, esses peregrinos somos nós. Se amamos a Cristo, amemos a sua noiva. Nenhum noivo que se preze permitirá que a sua noiva seja atacada. Então, se estamos em tempos em que se reflete sobre a essencialidade ou não da igreja, qual é o nosso posicionamento, irmãos? Será que ficaremos confortáveis, pensando, talvez a gente precise mesmo rever essa ideia, talvez a gente não precise se encontrar tanto? A ideia não é defender aqui a instituição, mas é defender, meus irmãos, o chamado que o Senhor tem para nós. E embora sejamos instituição e amamos a igreja que somos como instituição, é preciso que nós reconheçamos a vontade de Deus para nós, como povo dele, como povo do Senhor. Porque se somos chamados para ser igreja, é importante que nós entendamos o significado disso. E o significado disso é que somos povo, um povo que é amado por Deus. É um povo que foi chamado para se parecer com Cristo. É um povo que foi marcado pela misericórdia do Senhor. Um povo que recebeu, antes de entender, o mais precioso dos amores. Cristo deu o exemplo, deu o primeiro passo. Então, se Ele nos amou assim, Ele também nos convoca, para doar do mesmo amor que Ele nos deu. As virtudes eternas que recebemos, como perdão, paciência e suporte, são as mesmas que nós também devemos ofertar. E é isso que torna uma igreja apaixonante. E igrejas apaixonantes são igrejas também contagiantes. Não que a igreja, ou ser igreja, seja uma modinha. Mas porque quando se compreende o que significa ser igreja, é impossível não desejar fazer parte dessa família, cujo Pai é o Criador de todas as coisas. Que nós reflitamos, irmãos, e que sejamos, de fato, uma igreja essencial nesse mundo caído. Que os irmãos possam entusiasmadamente nos acompanhar nessas reflexões que pautam o caráter essencial do corpo de Cristo nessa terra. Amém? Que Ele mesmo nos abençoe e que nós honremos o seu cuidado. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus bendito, muito obrigado. Não merecíamos, mas o Senhor nos fez teus. O Senhor nos deu a honra privilegiosa de sermos teu povo, de sermos teus filhos. Obrigado, Senhor. Porque como igreja e família do Senhor, somos ricamente abençoados. Pedimos, ó Deus, a Ti, portanto, que nos capacites a cada dia a sermos uma igreja agradável ao Senhor, uma igreja fiel aos Teus propósitos, uma igreja que honre o Teu nome.
todos os dias da sua vida e caminhada sobre essa terra. Obrigado, Deus, porque ao longo dos 2 últimos anos, o Senhor tem preservado o teu povo. Foram tempos difíceis, ainda são. Mas, ó Deus, a tua igreja ainda resiste. Não permita, ó Deus, que ela se perca, que ela se confunda, mas que siga firme, fazendo tão somente aquilo que é do teu agrado. Eu oro, agradeço, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça de nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o Criador, o doador da vida, e o consolo, a orientação, o enriquecimento, pelo poder do Espírito Santo, sejam com todo o povo do Senhor, dando a este povo condições para seguir firme, lançando luz sobre esse mundo em trevas, cumprindo a missão dada por Cristo Jesus até o dia em que Ele mesmo retorne, para encontrar-se com a sua noiva e subir com ela para as bodas, onde haverá alegria, louvor e adoração eternamente, por todo sempre e pelos séculos dos séculos. Amém.